Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 5 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. E hoje iremos comentar sobre o assunto maravilhoso que é os dons do Espírito Santo. Iremos entrar aqui em uma série, inclusive as duas próximas lições, iremos falar sobre os dons do Espírito Santo. Então você que pode, curva sua cabeça e, como de costume, vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede e eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição número 5, os dons de revelação. Texto áureo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4. Verdade aplicada. Enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependente dos dons espirituais para sua edificação. Todo o nosso texto de referência está em 1 Coríntios 12, do verso número 1 ao verso de número 10. Então vamos lá, meus irmãos, vamos falar sobre os dons do Espírito. Aqui em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo vai nos apresentar 9 dons do Espírito Santo. Por que 9? O número 9 é um número de frutificação. Nós vemos lá a referência com o fruto do Espírito. Não é os frutos, é o fruto, um fruto só, e nós podemos, para ficar de uma forma simples de entender, imagine um fruto com 9 gomos diferentes, como se fosse uma mexerica que tem seus gomos lá. Então é um fruto do Espírito com 9 manifestações diferentes. Então o número 9 é um número de frutificação. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós vemos que o candelabro tinha também 9 hastes. Tinha 9 hastes que saía de um lado e 9 hastes que saía do outro lado. E nós vemos que o candelabro é uma representação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então o número 9 é um número de frutificação. E os dons do Espírito, dentro desses 9, nós podemos separar 3 grupos distintos, a qual cada dom se encaixa perfeitamente dentro de cada grupo. Por exemplo, nós temos 3 grupos. Nós temos o grupo dos dons de revelação. Quais os dons que se enquadram no grupo de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de ciência e o discernimento de espírito, que é o que nós iremos comentar nessa revista. Também nós temos o grupo dos dons de poder. Quais dons que se encaixam nesse grupo? O dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de maravilhas. E depois nós vamos ter o último grupo, que é o grupo de elocução, que os dons que se encaixam nesse grupo é o dom de profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele entrega o dom, como nós vemos lá no capítulo 12. Depois eu quero encorajar os irmãos a fazer uma leitura de todo o capítulo 12 de Coríntios, de 1 Coríntios, que é riquíssimo em informação. Nós vemos que o Espírito Santo, ele entrega a cada um naquilo que ele vê que vai ser proveitoso. De formas que o dom dado pelo Espírito Santo nunca é para o nosso próprio engrandecimento. Não é viável, não é inteligente, não é saudável a pessoa querer usar o dom dado pelo Espírito Santo para benefício próprio. Sempre que o Espírito Santo concede o dom a uma pessoa, é para o benefício da igreja, para o benefício da obra do Senhor. Eu não creio que é possível uma pessoa manifestar em um único determinado momento, em um momento, os 9 dons do Espírito. A pessoa vai querer assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Claro, o Espírito Santo pode conceder, mas penso eu que a pessoa operar nos 9 dons ali no mesmo instante
Eu acredito sim que a pessoa pode, no decorrer de toda a sua caminhada no Evangelho, em um momento ela pode usufruir, ela pode operar em um determinado dom, mas todos ao mesmo instante, não sei se seria viável. Nós não vemos precedentes na Bíblia a qual isso acontece. Existem só 9 dons do Espírito Santo? A Bíblia nos apresenta estes 9. Seria muita prepotência nossa, do ser humano, o ser humano dizer que só existe 9, ou não existe mais do que 9. Ou o apóstolo Paulo, ele só citou 9 e deixou outros de fora. Nós queremos acrescentar além do que já está na Bíblia. Claro, o Espírito Santo pode ter outros dons, mas o que a Bíblia nos revela é somente esses 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o interessante é que a unção não entrou. A unção é dada pelo Espírito Santo, mas a unção não entrou nos 9 dons que nós lemos ali em Coríntios. E nós já vimos em aulas passadas que a unção, ela é ortogada a alguém para que essa pessoa venha exercer uma função com maestria. O primeiro exemplo desse feito que nós vemos na Bíblia está lá em Êxodo 31, do verso 2 ao verso 11, quando Deus capacita as duas pessoas lá que tem um nome esquisito. Depois os irmãos lê lá o texto de Êxodo, que vai ver o nome das duas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, receberam a unção para realizar obras, os utensílios, confeccionar, talhar, tanto em bronze, em ouro, em prata, em madeira, para ir para o tabernáculo. Então nós vemos que a unção, ela é entregada a alguém para que essa pessoa venha exercer uma função específica com maestria, com excelência, visando o bom andamento da obra de Deus, visando o crescimento do reino em prol da igreja. Volto a repetir, não é sábio, não é viável, não é prudente uma pessoa querer, ela tem a ciência que Deus entregou um dom, confiou, que o Espírito Santo confiou um dom na vida dela, e ela quer usar esse dom para benefício próprio. Não, meu irmão, sempre é para o reino, sempre em prol do reino. Tópico 1, os dons de revelação. 1.2, palavra de sabedoria. Trata-se da manifestação da sabedoria sobrenatural. Então o que nós podemos falar sobre a palavra de sabedoria? Qual a diferença da palavra de sabedoria para a palavra de ciência? Meus irmãos, a palavra de sabedoria, ela sempre vem agregada a um conselho. Isto que é a palavra de sabedoria. É você ter a revelação sobre um determinado assunto, um problema que está acontecendo, e você já dá a solução para aquele problema. Isso é uma palavra de sabedoria. Ela sempre vem acompanhada de um conselho. Exemplos na Bíblia, nós temos o exemplo de José. José, quando ele teve a revelação de Faraó, Deus mostrou para ele a revelação, ele teve a revelação do sonho, Deus mostrou o sonho e logo em seguida ele já apresentou a solução para aquele problema. Então isso é uma palavra de sabedoria. Nós temos o exemplo também de Eliseu. Lembra lá de Eliseu, quando o rei da Síria queria atacar Samaria? E Eliseu sempre falava para o rei, ó rei, não vai para aquele lugar não, porque o exército do rei da Síria vai estar ali te esperando. E aí até que o rei da Síria fala, mas Senaqueribe, se não me falha a memória, diz, quem dos nossos que leva toda a nossa estratégia para o rei de Samaria? Quem dos nossos que faz isso? E aí alguém lá na corte diz, ó rei, não é ninguém dos nossos não, mas tem um profeta lá, o profeta Eliseu, e o Deus dele revela tudo que nós conversamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o profeta Eliseu, ele tinha a revelação da situação, tinha a revelação do problema e já logo apresentava a solução para aquele problema. Esse é um exemplo simples da palavra de sabedoria. 1.3 vai falar assim:
Todos os crentes precisam da sabedoria do alto. Acreditamos que aqueles que exercem alguma liderança na igreja não podem abdicar da busca por este dom divino para o bom andamento da obra de Deus. Então o líder, meu irmão, ele sempre precisa trazer luz à situação. Ele precisa trazer luz, gerar luz ao ambiente. A pessoa, quando ela está alinhada com o Espírito Santo, está ali caminhando, está praticando a renúncia, está buscando a se encher mais do Espírito Santo de Deus, ela sempre consegue jogar luz na situação. Chega um problema, ninguém tem a saída para aquele problema, mas a pessoa que está revestida, que está próxima, que está íntima do Espírito Santo de Deus, ela olha para o problema. Quando ela olha, e meu irmão, todo pastor precisa ter essa virtude, essa graça de jogar luz, de entregar luz na situação. Você vê um problema, meu irmão, você chegou para resolver o problema, peça graça ao Espírito Santo de Deus e gera luz, envia luz, emana luz, brota luz, projeta luz na situação. Quando nós projetamos luz no problema, nós conseguimos encontrar a saída para resolver a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2, palavra de ciência. O Dr. Stanley Horton diz: este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então o que é a palavra de ciência? É Deus informando o servo dele sobre algo. É o Espírito Santo projetando luz sobre uma situação. Isso é a palavra de ciência. É você ter o conhecimento que o próprio Espírito Santo tem sobre aquela determinada situação. Precedentes na Bíblia sobre esse assunto. Tópico 2.1. Ananias e Safira. Está lá em Atos 5, do 1 ao 11. Ananias e Safira veio trazer a oferta no altar, mas não trouxe aquilo que era o correto. Quis ocultar alguma coisa. E o Espírito Santo revela a Pedro, e Pedro diz: poxa vida, já que você não quis fazer aquilo que era para fazer, guardasse para você. Já que você não quis ser fiel no que precisava ser, não quis ser correto, não quis ser honesto, então nem precisava. Mas porque quis agir, essa é uma palavra difícil de falar, mas não quis ser honesto com a situação. Então o Espírito Santo trouxe a Pedro luz sobre aquelas circunstâncias, sobre aquilo que estava acontecendo. Isso é uma palavra de sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor, uma palavra de ciência, perdão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o tópico número 3 vai falar sobre discernimento de espírito. O que é o discernimento de espírito? E esse dom, meus irmãos, julgo eu ser um dom que todo líder precisa buscar incessantemente. Lembrando que o Espírito Santo entrega a cada um o dom que ele sabe que é necessário. Nós, na nossa pequenez, talvez somos tão insistentes em um determinado dom, achando que aquilo vai trazer benefício para o reino, e na verdade aquilo que nós estamos pedindo vai trazer benefício para nós mesmos. Então o Espírito Santo sempre irá entregar um dom que gere benefício para o reino, para a obra de Deus. E eu volto a enfatizar, nunca devemos usar os dons que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos confiou, para o benefício próprio. Sempre, meu irmão, sempre para o reino, para a igreja, para a noiva, trazer benefício para as pessoas. Dom de discernimento de espírito. Esse é o dom, meus irmãos, que todo líder deve buscar incessantemente. Clamar a Deus por este dom. Nós vemos que existem 3 tipos de espírito. Podemos dizer, portanto, que existe o Espírito Santo, o espírito humano e os espíritos demoníacos. Meu irmão,
o discernimento de espírito, ele vai te dar a capacidade não só de discernir e de perceber a presença de demônios, mas de espíritos em um contexto geral. Se aquela ação, aquilo que está acontecendo, é um espírito de Deus, é o Espírito Santo, ou se é um demônio querendo se passar pelo Espírito Santo, ou se é o próprio espírito do ser humano, que está agindo ali de malandragem ou até mesmo de ignorância, ou de necessidade. De repente a pessoa quer chamar a atenção, tem uma carência afetiva de atenção tão grande, que ela faz coisas assim e se diz estar possessa, ou se diz estar cheia do Espírito Santo. Outros se dizem ser cheios do Espírito Santo para trazer benefício próprio. Traz aquele mover emocional na noiva de Cristo, mexe com as emoções das pessoas e traz um benefício próprio. Ou o líder busca pessoas que mexem com as emoções das outras pessoas para gerar um benefício próprio. Então, o discernimento de espírito, meu irmão, é você estar ciente se aquele mover é algo de Deus, ou é algo do inimigo, ou é algo da própria pessoa. Busque o dom de discernimento de espírito, meu irmão. Esse é o dom que não tem como a pessoa ser enganada quando ela busca, quando ela recebe o dom do Espírito Santo. Às vezes a igreja está aquele mover, você olha para o lado e você vê uma pessoa num mover danado e você não está sentindo nada. O que está acontecendo, meu Deus? Será que eu estou em pecado? Não estou sentindo nada. Pô, pula, dá glória, pula, fala em língua, e acontece isso, acontece aquilo, irmão. E às vezes 3, 4 pulando, e você olha pro lado e você não sente nada. Mas, meu Deus, será que eu tô errado? O que tá acontecendo comigo? Eu não tô sentindo nada. De repente, meu irmão, você já usufrui do dom de discernimento de espírito. Então, não é só pro lado mal, é tanto pro lado bem, para o lado mal, e também o espírito do ser humano. Conclusão. No decorrer da lição, vimos que os dons de revelação são de grande importância para a Igreja de Cristo. Através desses dons, o crente se prepara para poder lidar com situações difíceis que possam surgir no dia a dia. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família. Busque incessantemente os dons do Espírito Santo e seja cheio do Espírito Santo. Até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.